de Alagoas. A gente já vai ver como que está a disputa por lá. Isso segundo a última pesquisa IPEC e também no Amazonas e na Bahia. Vamos dar uma olhada? A gente já vai analisar como que ficaram as disputas? Vamos lá. Olha aí, Igor. Não vai no telão? Tá. Então a gente consegue ler por aqui, ó. Então nós temos aí IPEC, né, a pesquisa, segundo turno para governador. Paulo Dantas, do MDB, 49%, Rodrigo Cunha, União Brasil, 40%, a margem de erro de 3% para mais ou para menos. Aqui a gente tem disputa em Alagoas de duas figuras políticas que são de Alagoas, mas são nacionais, que é o Paulo Dantas, ele é do MDB, ele é o candidato do senador Renan Calheiros e do filho dele, Renan Filho, que era governador, foi eleito senador, e o Rodrigo Cunha, que é atual senador, ele disputa o governo de Alagoas como o candidato do presidente da Câmara, Arthur Lira. Arthur Lira e Renan Calheiros, são adversários políticos, estão disputando essa eleição, cada um apostando em um candidato. Como a gente vê aí, o Paulo Dantas, ele está 9 pontos percentuais na frente, tem a margem de erro, mas ele segue na frente. Ele é o candidato. O Renan Filho era governador até bem pouco tempo e foi eleito senador no primeiro turno com uma grande margem de erros. Então, as pesquisas mostram que tudo caminha para a reeleição de Paulo Dantas. Mesmo com essa polêmica, né, Igor, aí da operação. Não. Sem dúvida, essa operação desgastou ele. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem usado isso, né, e o grupo político dele tem usado isso para tentar desgastar o Paulo Dantas. Mas lá em Alagoas, a esquerda, e no caso o próprio ex-presidente Lula, que apoia o Paulo Dantas, tem uma votação muito expressiva e é isso que tem alavancado o Paulo Dantas, apesar desse desgaste todo. Vamos voltar então com a arte, pessoal, dos estados, para a gente conseguir pontuar aqui. Vamos lá. Os estados, né, que terão segundo turno. Agora Voltou. conseguiu aqui, ó. Só que a gente tinha começado aí, Alagoas, perfeito. Aí a gente tem aqui Amazonas, Wilson Lima, União Brasil, 53%, Eduardo Braga, MDB, 41%. Lembrando que a margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O que você quer destacar? Olha, em Alagoas a gente tem o atual governador, Wilson Lima, ele está disputando a reeleição, ele defende o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, e o Eduardo Braga, que é o atual senador, né, inclusive participou ali da CPI da Covid, ele está disputando o segundo turno como candidato do ex-presidente Lula. A gente vê aqui uma virada ainda mais impossível, né? O atual governador ele tem a máquina junto com ele, né? Tá no cargo, então isso favorece a ele lá no estado do Amazonas. E é curioso, porque o senador que foi eleito no primeiro turno, que foi o Omar Aziz, que era o presidente da CPI, foi eleito ali com uma diferença muito pequena, mas foi o candidato ao Senado que teve maioria dos votos. Ele concorreu até com um nome, que era o Coronel Menezes, que era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas o Omar Aziz levou a melhor. Sim. Aqui é o contrário, quem está levando a melhor na disputa pelo governo do estado é um aliado de Jair Bolsonaro. Perfeito, Igor. Bahia, temos um empate técnico, né? O Jerônimo Rodrigues do PT, que aparece com 48%, ACM Neto do União Brasil com 44%. Aqui vai ser uma disputa acirrada, né? No primeiro turno, as pesquisas chegaram a dar que o ACM Neto poderia vencer ainda no primeiro turno, mas a força do PT na Bahia é muito grande. São 16 anos, pelo menos, que o governo da Bahia é controlado pelo PT. Primeiro foi o senador Jacques Wagner, passou 8 anos. Agora o Rui Costa, que é o atual governador, está terminando mais 8 anos de mandato. Então, a força do PT na Bahia ainda é muito forte e fez a disputa ir para o segundo turno com o Jerônimo Rodrigues à frente de ACM Neto. O ACM Neto também tem uma força política muito grande. O avô dele, Antônio Carlos Magalhães, foi governador da Bahia, foi senador pela Bahia. Então, é uma disputa acirrada. E aí a gente tem visto que o voto bolsonarista que estava no ministro João Roma, que não foi para o segundo turno, tá migrando para o ACM Neto, mas o ACM Neto ali tá com medo, não quis assumir uma posição. Sim. Ele tá neutro no segundo turno. Inclusive, a gente até contou na coluna que o Bolsonaro hoje tá lá em Salvador, na verdade tá na Bahia, o Bolsonaro, e o ACM Neto, que tá se mantendo neutro nessa disputa, fugiu do Bolsonaro. O Bolsonaro foi para uma cidade, ele foi para outra. Tem diferença ali de mais de 1.000 quilômetros de distância entre uma cidade e outra durante essa agenda do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque o ACM Neto tem que, caso ele declare voto no Bolsonaro, ele perca o voto de alguns lulistas que votam no Lula para presidente e votam nele para governador. Sim, perfeito. Mas aqui tem chance de uma virada, né? Tem. Aqui eu acho que tá difícil ainda de dizer quem é que vai levar mesmo essa disputa lá na Bahia. Perfeito, Igor. Vamos então, pessoal, para os próximos estados. O Igor Gadelha analisando tudo pra gente, né? Com base na última pesquisa que saiu para o governador.
Temos, então, Espírito Santo, né? Renato Casagrande, do PSB, com 49%, Manato, do PL, com 40%. Aqui nós temos o atual governador, Renato Casagrande, que é do PSB, ele está liderando, ele já foi governador outras ocasiões também, está tentando a reeleição agora. E o Manato, que é o Carlos Manato, ex-deputado, é muito aliado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive é do mesmo partido dele. Sim. Aqui a gente vê o Casagrande com a vantagem aí, que dá um certo conforto para ele nesse segundo turno. Inclusive o Casagrande, embora seja do PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, aliado de Lula, ele tem mantido uma posição ali mais neutra. Ele, claro, declara voto no Lula, mas ele evita explorar isso até para não perder eleitores que são do Bolsonaro e votam nele para governador. Certo. Aí a gente tem um empate técnico no Mato Grosso do Sul, pessoal. Olha isso. Capitão Contar, do PRTB, 50%. E Eduardo Riedel, do PSDB, também com 50%. Só para a gente lembrar do Capitão Contar, teve um debate do presidente Bolsonaro. Tudo, né? Ele nem estava tão bem nas pesquisas. Foi o debate da TV Debate da Globo, em que o presidente Bolsonaro foi questionado pela Soraya Tronic, que era candidata também à presidência da República. E ele pediu ao vivo, durante o debate, votos ao Capitão Contar. Mas isso mudou toda a eleição. O Eduardo Riedel estava na frente, ele é o candidato apoiado pelo atual governador lá, que é do PSDB, e aí a Soraya Tronic cobrou o Bolsonaro, você abandonou os aliados. Por quê? Porque o Eduardo Riedel, que é do PSDB, ele está tentando reeleição em acordo com o PL, que é o partido do Bolsonaro. Inclusive a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que se elegeu senadora, ela é da chapa do Eduardo Riedel. E aí a Soraya Tronic provocou o Bolsonaro e disse, pô, ele era seu aliado, mas agora o senhor está defendendo o Riedel. Aí o Bolsonaro fez uma declaração que levou o Capitão Contar para o segundo turno lá no Mato Grosso do Sul, que é um estado muito bolsonarista. Sim. Embora o Eduardo Riedel, claro, não é um candidato de esquerda, ele é do PSDB, mas aí o Capitão Contar acabou favorecido por essa declaração do presidente Jair Bolsonaro. Ele é um exemplo do que era o Bolsonaro em 2018. Ele está disputando por um partido muito pequeno, não tem uma rede de apoio político ali dos partidos, mas teve ali essa ajuda do Bolsonaro no estado que é muito bolsonarista. Sem dúvidas, Igor. E aí a gente desce aqui, ó, Paraíba tem um empate técnico também. João Azevedo, do PSB, e o João Azevedo aparece com 47% e Pedro Cunha Lima com 42%, ele que é do PSDB. Aqui é uma disputa acirrada, não tem um grande representante do presidente Jair Bolsonaro. O Pedro Cunha Lima é deputado federal, o pai dele, inclusive, já foi senador lá pela Paraíba, é uma família tradicional da Paraíba, mas ele não é tão próximo do presidente Jair Bolsonaro, embora esteja herdando nesse segundo turno os votos bolsonaristas lá na Paraíba. Já o João Azevedo é ali do PSB que vem controlando, né? Tem inclusive o senador também lá da Paraíba, o Vital do Rego, o veneziano Vital do Rego, que está apoiando ele também. Então, assim, na verdade não tá apoiando no segundo turno, né? No primeiro turno não apoiou. Mas aqui a gente tem uma disputa também muito acirrada. O João Azevedo já foi ali, político tradicional. Os dois, na verdade, são políticos tradicionais. Essa disputa aí eu acho que vai ser mais surpreendente. É isso aí que a gente vai ver. E agora nós vamos analisar os estados de Pernambuco, Rio Grande do Sul e também Rondônia. Vamos ver como que está a situação por lá. Pernambuco, a gente tem a Raquel Lira, né, do PSDB, com 50%, e a Marília Arraes, do Solidariedade, com 42%. Uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. E aí, aqui a Marília Arraes foi a que a Marília Arraes é a candidata, assim, lá em Pernambuco acabou o PSB, né? O PSB governava ali há 16 ou mais de 16 anos o estado, perdeu, não foi para o segundo turno. A Marília Arraes, ela é apoiada no segundo turno pelo ex-presidente Lula. Ela foi filiada ao PT até março deste ano, mas como o PT não deu legenda para ser candidata, ela saiu e disputou pelo Solidariedade. A Raquel Lira, ela é do PSDB, ela também não declarou voto no Bolsonaro, nem no Lula no segundo turno, ela está se mantendo neutra. A Marília conta com o voto, com o apoio do Lula, que ajuda ela lá. Só que a Raquel Lira tem 2 pontos. Ela está trazendo o voto bolsonarista para ela, embora ela não tenha declarado voto no Bolsonaro, porque os bolsonaristas não querem votar na Marília Arraes pela proximidade dela com o Lula. Sim. E também alguns analistas dizem que favoreceu ela algumas tragédias que ela passou, né? No dia da votação, o esposo dela, que ela estava há muitos anos com ele,
companheiro dela, faleceu no dia da eleição. E isso, segundo os analistas, tem um componente emocional, né, que pode levar o eleitor a votar nela. O pai dela, João Lira, já foi governador lá de Pernambuco, então ela também é uma política tradicional de Pernambuco e está juntando ali os bolsonaristas e alguns políticos de centro. Ela é uma política de centro, mas nesse segundo turno está atraindo o voto bolsonarista, embora ela não tenha declarado voto no Bolsonaro. Agora, é curioso mesmo, porque na maioria das pesquisas, eu lembro aqui, você comigo, né, Igor, que a Marília Reis, na verdade, estava liderando, né? E aí a gente vê que com uma certa diferença. Sem dúvida. 50% a 42%. Não, sem dúvida. E o Lula é muito forte em Pernambuco, é onde ele nasceu, né, o berço natal. Eles elegeram um senador, foi uma senadora do PT que foi eleita em Pernambuco. O PT tinha muito forte. A Marília, embora esteja no Solidariedade, ela trabalhou a campanha dela toda com as cores vermelhas, associando a imagem dela à do Lula. E isso aqui tem surpreendido, porque o Lula tem muita força em Pernambuco, elegeu o senador, elegeu uma senadora, tem outro senador que é Humberto Costa, que se elegeu em 2018 também com o apoio do Lula, mas na eleição o cenário está meio embaralhado. O candidato do Bolsonaro não vingou, e por isso agora Raquel Lira parece que absorveu esses votos bolsonaristas e pegou os votos que ela já tinha, que são votos de pessoas de centro, né, deixando a Marília Reis aí um pouco para trás. Certo, Igor. E aqui tem um embate, em Rio Grande do Sul, a gente tem o Eduardo Leite, do PSDB, que está liderando com 50%, o Nix Lorenzoni, do PL, com 41%. Aqui é muito parecido o cenário aqui, só que o contrário, né? O Eduardo Leite não declarou voto em ninguém, ele disse que ia se manter neutro, não ia revelar o voto dele no segundo turno na disputa presidencial. Por quê? Porque ele também sabe que, nesse caso aqui, ele está querendo atrair os votos dos petistas. Inclusive, hoje, ou ontem, na verdade, nos últimos dias, o PT lá no Rio Grande do Sul recomendou o voto crítico no Eduardo Leite contra o Onyx Lorenzoni, que foi ministro do Bolsonaro, é do mesmo partido do Bolsonaro. E isso está favorecendo, porque o Eduardo Leite também tem um voto ali de uma população de centro, né, que não queria a polarização, mas agora no segundo turno o PT, para ir contra o Onyx Lorenzoni, que é o candidato do Bolsonaro, está defendendo o voto no Eduardo Leite, não por isso que ele está ali na frente. Agora não me surpreenderia, porque o Rio Grande do Sul é um estado muito bolsonarista, pode ser aí que haja que as pesquisas não estejam captando. Né? O Eduardo Leite não ele disse que não vai revelar o voto dele no segundo turno, mas o PT defendeu o voto crítico dele contra o Onyx Lorenzoni. Perfeito, Igor. Rondônia, vamos ver qual que é o cenário que a gente tem? De empate técnico. Coronel Marcos Rocha, do União Brasil, aparece com 45% e o Marcos Rogério, do PL, com 45%. Aqui são dois candidatos bolsonaristas, né? Rondônia, lá no norte do país, é um estado extremamente bolsonarista. Temos o Coronel Marcos Rocha, né, disputando pela União Brasil, e temos o Marcos Rogério, que foi vice-líder do governo lá no Senado, é do mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro. É uma disputa muito acirrada, que são dois bolsonaristas, aí a gente vai ter que ver na hora quem vai optar por qual, né? Sim. O presidente Jair Bolsonaro parece que, até o momento, ele não escolheu muito o lado, porque ele tem dois aliados aqui. Talvez ele não vai querer comprar uma briga, e aí a disputa vai ser voto a voto. Perfeito. E agora, pessoal, por fim, vamos analisar Santa Catarina, São Paulo e também Sergipe. Temos aqui, então, em Santa Catarina, o Jorginho Melo, do PL, com 59%, com o Décio Lima, do PT, com 26%. Aqui já está praticamente dado que o Jorginho Melo, o atual senador, ele vai mesmo ser eleito, né, governador de Santa Catarina. O atual governador não conseguiu se reeleger, o Décio Lima foi para o segundo turno com Lula, mas aqui é muito dado porque Santa Catarina também é um estado extremamente bolsonarista. Aí a gente está aqui observando São Paulo, que Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 46%, e o Fernando Haddad, do PT, com 41%. Aqui tem outras pesquisas que mostram até uma diferença maior. Então, tudo caminha muito para o Tarcísio de Freitas ser eleito governador de São Paulo, porque o Tarcísio de Freitas é que está angariando, são mais de 10 partidos que estão com ele, né? Inclusive políticos de centro, como o Gilberto Kassab, o atual governador Rodrigo Garcia, que não foi para o segundo turno, está apoiando ele, o atual prefeito de São Paulo, do MDB, está apoiando ele, o Haddad ficou um pouco isolado ali com a esquerda, e o Tarcísio está indo para o segundo turno, embora seja o candidato do Bolsonaro, ele pegou uma boa parte ali dos partidos de centro para apoiá-lo, então tudo indica hoje que Tarcísio de Freitas será eleito governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. Perfeito, Igor. E aí a gente finaliza com Sergipe, que também tem um empate técnico. O Rogério Carvalho, do PT, aparece com 43%, enquanto o Fábio Mitidieri, PSD, 40%. É uma disputa acirrada, porque o Fábio Mitidieri é do PSD, mas é aquela coisa meio de centro, né? E tem um fato curioso aqui, o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, ele tinha um candidato no primeiro turno lá em Sergipe,
o candidato não ganhou e agora ele está apoiando o Rogério Carvalho, que é do PT. Olha aí que união, né? Mas que loucura é essa? Que loucura é essa? A política dá disso, né? A gente está vendo Lula e Geraldo Alckmin, que eram adversários, agora estão unidos lá em Sergipe. O que é que acontece? O PL, embora seja o partido do presidente Jair Bolsonaro, no Nordeste, até mesmo em São Paulo, ainda tem muitos políticos que são ligados à esquerda, né? A gente já contou, por exemplo, aqui, em São Paulo tem o Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro da Dilma, se elegeu deputado agora pelo PL, ele é muito próximo ao Valdemar. O próprio Valdemar foi muito próximo do Lula, então ali no PL ainda tem esses resquícios de pessoas que são ligadas à esquerda. Sim, quando você falava aqui, analisava, Igor, eu estava pensando aqui, né? Acho que a maioria aqui dos nomes, né? Sim. Está neutro, não teve um posicionamento muito... A não ser que seja do candidato Sim, Bolsonaro. ex-ministros, né? Essas pessoas ali, uns aliados mais próximos. Tudo isso para não perder voto, né? Tentar pegar o máximo. Tudo é cálculo político. É, tudo isso.